Olá, boa tarde. Hoje é dia 28 de maio e o TVU Jornal Primeira Edição desta quinta-feira está no ar. Seja muito bem-vindo e obrigada pela companhia. Vamos então aos destaques de hoje. Mais 4 casos confirmados. Votuporanga registra 10 novos casos de coronavírus em 2 dias e total vai a 43. O município registra ainda o 3º óbito por Covid-19. Governador João Dória anuncia que estenderá a quarentena no estado com flexibilizações e aberturas econômicas progressivas, levando em conta as características de cada município. Cuidado com a dengue. Só em 2020, o município registra 8.761 casos confirmados da doença. Amanhã, Grupo Os Partideiros se apresenta nesta sexta-feira ao vivo pela TV Unifev e redes sociais. O projeto busca contribuir com a Santa Casa e campanha Votu Solidária. Tem dica para você que está estudando e vai prestar vestibular. A professora Fernanda, do Colégio Unifev, orienta hoje sobre interpretação de texto. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora no TVU Jornal. A Secretaria de Saúde de Votuporanga registrou ontem mais 4 casos positivos por coronavírus. Os pacientes são 2 mulheres de 31 e 58 anos que não apresentam comorbidades, um homem de 40 e uma mulher de 84 anos com comorbidades, apresentam outras doenças de base. Todos os pacientes seguem em monitoramento e tratamento domiciliar. Além de mais esses casos confirmados, a Secretaria de Saúde foi comunicada sobre o 3º óbito por coronavírus que ocorreu em Salvador, Bahia. Trata-se de um homem com 57 anos de idade que apresentava comorbidades e estava internado na UTI de um dos hospitais daquele município. Sobre o óbito, como a Prefeitura informou que ocorreu em Salvador, Bahia, nós pedimos uma nota para a Prefeitura para esclarecer, para a gente entender melhor como foi esse óbito. Estou abrindo aqui a nota que chegou para a gente agorinha. A Prefeitura informa que a vítima é de Votuporanga. Então, olha só, vou ler certinho o que está aqui na nota. Sobre o 3º óbito, a Secretaria de Saúde local foi notificada pela Secretaria Municipal de Salvador, Bahia, onde o paciente estava internado. É um homem, então, reforçando, com 57 anos, que apresentava comorbidades. Ele morava aqui em Votuporanga, mas viajou para a Bahia no dia 30 de abril. Ele foi internado na UTI de um dos hospitais daquele município e o início dos sintomas foi registrado no dia 1º/5. Então, ele saiu de Votuporanga no dia 30 de abril e apresentou sintomas no dia 1º de maio. Ele foi, então, internado na UTI e, como era residente em Votuporanga, a notificação do caso fica registrado aqui no município. Essa, então, a nota da assessoria de imprensa da Prefeitura de Votuporanga. Com os 4 casos positivos registrados ontem, Votuporanga tem agora 43 casos confirmados para coronavírus, destes 21 estão curados. Em investigação que aguarda resultado de exame, são 19 casos. E nós vamos saber agora os bairros, melhor dizendo, que os pacientes confirmados moram. Segundo o boletim epidemiológico, o bairro Pouso Bom é o que mais possui casos confirmados. São 7. O bairro Sanremo tem 4 casos. Com 2 casos confirmados para coronavírus, os bairros são Chácara Aviação, Vila Marim, Pacaembu, Vila Ana, Jardim Monte Alto, Votuporanga 1 e Estação. Os bairros Jardim Botura, Jardim Marim, Coab Cris 2, Parque Guarani, Chácara das Paineiras, São João, Jardim Eldorado, Santa Felícia, Colinas, São Damião, Residencial Ester, Parque das Nações, Jardim Bom Clima, Vila Residencial Morini, Patrimônio Velho, Célio Honório,
Vila Paz e Patrimônio Novo têm um caso cada, reforçando o segundo boletim da Prefeitura. E falando ainda sobre o coronavírus, ontem o governador João Dória anunciou que estenderá a quarentena no estado de São Paulo. Nós vamos conferir agora mais informações, porque essa quarentena traz flexibilizações e aberturas econômicas progressivas, que serão feitas levando em conta as características de cada município. Pelo plano, as flexibilizações serão possíveis para as cidades que tiverem disponibilidade de leitos de UTI na rede pública e privada, redução no número de casos da doença, manutenção do distanciamento social nos ambientes públicos e uso obrigatório de máscaras. Denominado Plano São Paulo, a proposta prevê 5 etapas. As regiões serão classificadas em fases por cor, de acordo com os critérios definidos pela Secretaria Estadual da Saúde e pelo Comitê de Contingência para Coronavírus. A fase 1, que é a vermelha, é de alerta máximo, funcionamento permitido somente aos serviços essenciais. Na fase 2, que é a laranja, de controle, a possibilidade de aberturas com restrições. Fase 3, amarela, abertura de um número maior de setores. Fase 4, que é a verde, abertura de um número maior de setores em relação à fase 3. Na fase 5, que é a azul, é normal controlado, todos os setores em funcionamento, mas atendendo medidas de distanciamento e de higiene. Nós conversamos hoje pela manhã com o prefeito João Dado para saber onde Votuporanga se encaixa, em qual fase, e nós vamos acompanhar agora o que ele disse. Votuporanga é a cor amarela, se destaca, está numa condição extraordinariamente boa, mas a região de São José do Rio Preto, na qual está inserida a cidade de Votuporanga, está na cor laranja. Então nós vamos continuar com a nossa realidade aqui de Votuporanga, acompanhando os nossos idosos, fazendo o controle bastante rigoroso dos testes, estamos testando aqueles que eventualmente são suspeitos de estarem portando o vírus, e dessa maneira Votuporanga vai combatendo essa pandemia de uma forma científica, inteligente e permitindo as atividades que são comandadas pelo governo federal como essenciais. Tá, então, nos enquadramos na fase laranja, e só depende da gente, a partir de agora. É importante a gente sempre reforçar isso. Todos nós precisamos colaborar, Quanto mais cedo a gente adotar as medidas de prevenção adequadas, mais cedo a gente volta à nossa rotina normal. E para o prefeito, nós perguntamos também como ele vê essa questão da flexibilização, até mesmo a previsão para os próximos dias. Vamos acompanhar o que ele disse. Nós estamos elaborando um novo decreto que vai comandar algumas atividades que anteriormente não eram comandadas, e que poderão vir a ser comandadas sob restrições, com todo aquele controle de distanciamento social, uso de máscaras faciais, uso de álcool gel pelos estabelecimentos, enfim, nós continuamos a proteger e evitar a propagação rápida do vírus. De outro lado, procurando ir flexibilizando tudo aquilo que seja possível fazê-lo na forma da legislação federal e estadual. E desde quando surgiram os primeiros casos suspeitos de coronavírus, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Saúde, disponibiliza a toda a comunidade um telefone gratuito e 24 horas para esclarecimentos de dúvidas. Sobre isso, nós vamos falar agora com Antônio Corte, que tem mais informações. Boa tarde, Antônio. Oi, Stephanie, uma boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. É isso mesmo, a equipe multidisciplinar de saúde é responsável pelo canal de atendimento com plantão de esclarecimentos à população sobre o novo coronavírus. Eu conversei com a assistente social da Secretaria Municipal da Saúde, aqui de Votuporanga, Sandra Chiaparini, que falou sobre esse telefone disponibilizado, que é o 0800 771 8070. E ela nos contou um pouco sobre como funciona esse atendimento pelo telefone. Vamos acompanhar.
É um serviço da Secretaria de Saúde de Votuporanga que funciona 24 horas com médicos de plantão, para atender a população com dúvidas sobre saúde, que a gente chama o 0800 de Disque Saúde. O foco é a epidemia, a pandemia de Covid. Porém, a população usa para fazer também algumas denúncias, tirar dúvidas, né? Então, assim, está aberto a qualquer dúvida sobre saúde. Stephanie, eu também perguntei à assistente social, a Sandra, quem são as pessoas que estão compondo esta equipe multidisciplinar. Vamos ver o que ela disse. Além dos médicos, nós temos uma equipe multidisciplinar, que são os dentistas, psicólogos, fonoaudiólogos e assistentes sociais. Fazem uma escuta qualificada de todo o questionamento, a queixa do paciente e direciona. E além do 0800 disponibilizado aqui em Votuporanga, o Ministério da Saúde também disponibiliza um site para você obter informações relevantes sobre a doença, sobre a Covid-19, o coronavírus. Para acessar o site, basta digitar aí no seu computador www.saude.gov.br/D-A-Z/coronavírus. Repetindo então, saude.gov.br/saúde-D-A-Z/coronavírus. Stephanie? Obrigada, Antônio. E a gente fala agora sobre solidariedade. Amanhã, a partir das 7 da noite, tem live solidária com o grupo Os Partideiros. A apresentação faz parte do projeto Rádio e TV Unifev nas lives, que transmitirá semanalmente e ao vivo shows de bandas do município e da região. A causa é totalmente nobre: arrecadar doações para a Santa Casa de Votuporanga e também para a campanha Votu Solidária. Como eu disse, o show terá início às 7 da noite e será transmitido pela TV Unifev, canal 53, pelo canal do YouTube Rádio e TV Unifev e pelo Facebook. É só procurar por Rádio e TV Unifev. A próxima live será no dia 5 de junho, então também vai se preparando, e será com a banda Velhos Deu Ar, que marcará presença então 5 de julho, mas nessa sexta-feira amanhã tem o grupo Os Partideiros. E ainda falando em solidariedade, a gente lembra que a Unifev é a parceira da campanha Votu Solidária. Para colaborar com a iniciativa, a instituição está incentivando toda a comunidade acadêmica e a população em geral a doarem agasalhos, cobertores e roupas. Então, se você tiver algo para doar, o ponto disponível para arrecadação é o antigo prédio da Realpec, que fica na rua Pernambuco, esquina com a Tietê. A Polícia Militar também está contribuindo. E se você quiser doar algo, não pode levar, a Polícia Militar vai até a sua casa buscar. Para agendar a entrega, é só entrar em contato pelo 3421-5323, 3421-5323. E falando ainda em Unifev, mas agora sobre o colégio, seguimos com aquelas dicas importantes para você que vai prestar vestibular. Hoje a professora Fernanda dá algumas orientações sobre interpretação de texto. Vamos acompanhar. Olá, tudo bem? Eu sou a Fernanda, professora de língua inglesa no colégio Unifev. E hoje eu vim aqui dar uma dica bem importante sobre vestibular. Como todos nós sabemos, os vestibulares hoje em dia, eles focam demais em compreensão e interpretação de texto, certo? Sabendo disso, a minha dica é, primeiramente, antes de mais nada, leia as perguntas. Mas por quê? Porque fazendo isso, você vai ter duas vantagens. A primeira é que você vai ter uma ideia principal, uma ideia geral do que se trata o texto. E a segunda vantagem é que quando você voltar para o texto para ler, o seu cérebro automaticamente ele vai captar algumas das respostas, porque você já tem aquela ideia principal do texto, certinho? Fazendo isso, eu acredito que vocês vão conseguir economizar tempo na hora da prova e vai ajudar demais no entendimento do texto como um todo, certinho? Vou ficando por aqui, espero que eu tenha ajudado e que vocês tenham uma boa prova. Bye, bye!
Falando ainda em dica, você empresário, comerciante que quer melhorar as vendas neste período de pandemia, quer driblar as dificuldades, a Unifev está disponibilizando informações por meio do projeto Juntos pela Economia Regional. Essa ação é em parceria entre a Fundação Educacional de Votuporanga e a Associação Comercial. Todas as dicas já estão disponíveis pelo site unifev.edu.br/Juntos pela Economia, tudo junto, né? Juntos pela Economia. Vou repetir, unifev.edu.br/Juntos pela Economia. Nesta plataforma também é possível sugerir a abordagem de novos temas, além também do envio de dúvidas e sugestões, então é só acessar o site. Agora a gente vai para um rápido intervalo e a seguir tem a dica do quadro Mais Verde, que será como cuidar das plantas neste período mais frio. Então continue com a gente que o intervalo é bem rapidinho. Ontem à tarde, o prefeito João Dado e a equipe técnica visitaram a obra anti-enchente que está sendo realizada na Avenida José Silva Melo e nas ruas Pará, Venezuela e Padre Isidoro Cordeiro Paranhos. A obra vai contemplar mais de 8.600 pessoas. Na visita ao local, o prefeito João Dado e a equipe acompanharam como está esta etapa dos trabalhos desenvolvidos. No total, a obra terá 1.164 metros, ou seja, mais de 1 quilômetro de extensão, com aduelas e tubos circulares de concreto armado, e 30 caixas de captação e interligação que devem dar vazão para a água, impedindo que ela cause transtornos à população. A Prefeitura divulgou que são quase 5 milhões de reais em investimento. E agora a gente volta a falar sobre saúde, né? Porque todos nós estamos preocupados, vivendo dias de certa tensão por conta do coronavírus. Mas não podemos descuidar de outras doenças como a dengue. Neste ano, Votuporanga tem registrado altos números de contaminação pelo mosquito Aedes aegypti. Até o momento, segundo a Secretaria de Saúde, são 8.761 casos só em 2020. Sobre isso, nós vamos falar agora com Danilo Arroio Martins, que tem mais informações. Danilo, boa tarde. Olá para você que acompanha o TVO Jornal. Bem, hoje nós estamos, é claro, muito preocupados com a Covid-19, mas não nos podemos esquecer da dengue. Ela continua também presente aqui na nossa região. Só para termos uma ideia, Votuporanga está com quase 9 mil casos positivos. E a Secretaria da Saúde está bastante preocupada com o que está acontecendo. Nós estivemos conversando com o responsável por esse departamento e ele nos falou sobre essa grande preocupação. Vamos assistir. É muito preocupante. Votuporanga, no ano de 2020, foi acometido por uma grande epidemia de dengue. Estivemos 10.068 casos notificados até o momento, nós estamos no nosso município. Estamos também confirmado para dengue 8.761 casos e temos também 4 óbitos. É muito preocupante. Então nós chamamos a atenção de toda a população que vistoria seus espaços, elimina qualquer tipo de recipiente que possa se tornar criador para o Aedes aegypti. É muito importante que dentro das residências as pessoas tomem muito cuidado com ralos que não estiverem em uso, comedouros ou bebedouros de animais, que é muito importante que as pessoas vistoriam. Chachinhos de plantas são os mais vilões, onde é encontrado mais problema dentro da casa dos moradores. E material recicláveis também jogado pelos quintais, ou algum tipo de recipiente que possa acumular água. É muito importante que o morador esteja atento a esses objetos, ou esses criadouros, e possa estar eliminando imediatamente. O Newton Santiago, que é o responsável aqui por essa parte, como a dengue, por exemplo, também nos falou sobre as ações externas que estão sendo realizadas, como visitas casa a casa e pulverizações. Vamos ver o que ele nos disse. Tem trabalhado incansavelmente com orientação a todos os moradores do município. Tem trabalhado também a visita a imóvel, que é o controle de criadouros, são os bloqueios nos casos de adensamentos, de suspeito e casos positivos também.
e tem trabalhado também a pulverização. Nós iniciamos também o trabalho do Casa a Casa, que vai se estender para todo o município. Obrigada, Danilo. E vamos agora à previsão do tempo. Segundo o portal Clima Tempo, hoje as temperaturas sobem um pouquinho em relação a ontem, mas o frio continua em todo o noroeste paulista. O sol aparece o dia todo e não tem previsão de chuva. Em Andeara hoje, os termômetros variam entre 9 e 24 graus. Em Américo de Campos, as temperaturas ficam entre 10 e 25 graus. E aqui em Votuporanga, a mínima é de 9, a máxima é de 26 graus. Neste momento na cidade, os termômetros registram 22 graus. Como a gente viu, as temperaturas seguem baixas. Só corrigindo a informação antes, temperatura neste momento, segundo o portal Clima Tempo, é de 24 graus. Agora sim, como a gente viu, as temperaturas seguem baixas e nesta época precisamos também tomar cuidado com as nossas plantas em casa. É esta a dica de hoje do quadro Mais Verde que a gente confere agora. Oi, gente, hoje é quinta-feira, dia do quadro Mais Verde. Olha só quem está ao meu lado, o professor de agronomia daqui da Unifev, o Marco Antônio, que vai dar uma dica muito bacana para vocês. Começou o frio, não é mesmo? E temos que tomar muito cuidado com nossas plantas e essa é a dica de hoje. Vamos lá, professor? Fala pra gente um pouquinho quais são as dicas. É isso aí, Júlia. A gente pensa que às vezes não está tão frio porque nós estamos dentro de casa e lá é quente, né? Mas diferente de temperatura, existe outra questão que é a sensação térmica, né? Do mesmo jeito que às vezes a gente vê falar que está com 20 graus, mas fala, nossa, parece que está tão frio, as plantas têm essa mesma sensibilidade, porque a sensação térmica, ela às vezes dá a impressão de estar mais frio do que realmente a temperatura indica. E um dos vilões aí no caso para as plantas é a corrente de vento, principalmente à noite, onde as correntes de vento aumentam e a temperatura tende a ser mais baixa. Isso prejudica principalmente as folhas mais novas das plantas, porque são as folhas que vão aparecer aquele sintoma de amarelecimento, aquele sintoma de queimado mesmo, causando até mesmo a queda dessas folhas, né? E aí vai prejudicar a parte foliar aí da sua planta. E outra questão que prejudica também, que às vezes a gente não vê, que é a parte radicular, né? Se a temperatura estiver muito baixa, a parte de absorção de água e nutrientes pelas raízes também é afetada. E aí você acaba achando que às vezes a sua planta está precisando de adubo, quando na verdade ela está sofrendo um estresse climático, né? A primeira dica seria no período da noite a gente fazer uma proteção nessa copa, né? Proteger ela do sereno, da geada, para não dar o aspecto de queimada, para não dar o aspecto de queimadura nas folhas. Tudo bem? Então, é bem simples, é material que tem em casa. Material que tem em casa, bem simples, vocês vão ver que em menos de 15 segundos nós vamos resolver o problema dessa planta aqui para proteger da geada. Vamos lá? Então, ó, saco de lixo. Todo mundo tem um saco de lixo em casa. Certo. Né? À noite, você cobre essa planta e quando você levantar de manhã cedo, você retira o saco de lixo para ela poder respirar. E tem mais, não é mesmo? Vamos para outra dica. Exatamente, vamos para outra dica. E outra dica, sabe aquele vaso grande que você tem em casa, que não tem como tirar do lugar? Olha só a dica. Para os vasos maiores, que você não consegue mudar esse vaso de lugar, ou então que essas plantas têm a copa muito grande, a ponto de não conseguir encaixar o saco de lixo, uma opção útil, uma opção eficaz e barata é fazer a cobertura dessa copa com TNT. Como vocês estão vendo aqui, isso aqui vai proteger a planta, vai permitir a respiração das folhas e não vai causar nenhum dano com essa atividade, com essa ação. Como vocês podem observar, a gente consegue cobrir toda a planta, né? Deixa a planta toda coberta, então aqui ela está protegida da corrente de vento e também da geada ou de qualquer outro intempérie que vier a prejudicar essa planta aí nos períodos mais frios do ano. E também de manhã faz a mesma coisa, amanheceu, tira o TNT da planta. Amanheceu, tira o TNT, guarda o TNT e à noite você coloca de novo o TNT na planta, protegendo ela, criando essa camada protetora que vocês podem observar aqui. E no caso da raiz?
Outra dica interessante é, durante o período mais frio do ano, evitar de molhar as folhas das árvores. Se você precisar irrigar a sua planta, molhe a parte do solo, né? Deixa as folhas sem molhar. Por quê? Porque se você conseguir molhar o solo, a temperatura à noite com o solo úmido vai ser maior do que com o solo seco. Isso vai ajudar o funcionamento do sistema radicular da sua planta, das raízes da sua planta. Então, para isso, a gente pensa na seguinte condição: molhar a planta e permanecer essa umidade no solo. E como dica, a gente pode fazer a cobertura do solo do vaso, né? Aqui no caso, nós fizemos a cobertura com casca de árvore, né? Então aqui diminui a evaporação da água presente no solo para o meio ambiente, para o meio externo. Então dessa forma o seu solo fica úmido por mais tempo e a temperatura desse solo fica maior do que se tivesse um solo seco. Isso vai beneficiar o seu sistema radicular da planta. E quem não tem a casca, né, em casa, pode usar o jornal? Quem não tem a casca e mesmo assim quer proteger a cobertura fazer uma cobertura no solo, outra dica que todo mundo tem em casa, né, e é fácil de adquirir, é folha de jornal, folha de revista. E isso aqui ajuda também na diminuição da evaporação da água presente no solo. Que jeito que pode ser feito isso aqui? Você corta o jornal em tamanhos menores, né? E vai cobrir o seu vaso, né? E vai preencher bem assim e vai molhar esse jornal para quê? Para ele absorver água e ficar fixado, senão o vento vai bater e vai tirar o jornal do vaso, né? Dessa forma você está impedindo também, você também vai estar diminuindo a perda de água no solo que está presente no vaso ali e vai beneficiar as raízes da sua planta. Tá certo. Gente, vocês viram quantas dicas, parabéns, vou fazer isso com as minhas plantas, tenho certeza que vai dar certo. Obrigada, viu? Eu é que agradeço e você de casa, faça isso, mande para nós aí o resultado, né? A gente fica bastante feliz quando a gente vê vocês colocando o que a gente ensina aqui no programa em prática na casa de vocês. Então, pessoal, fiquem em casa e até mais. Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. Por hoje é só, o TV Jornal vai ficando por aqui. Para rever a dica do quadro Mais Verde, as nossas reportagens, é só acessar nosso Facebook, procurar lá, Rádio e TV Unifev. A gente se vê amanhã ao 12:30 aqui no TV Jornal novamente, hein? Eu espero você. Tchau, tchau.